da União Brasil? Pode o Botelho sair do partido e procurar um outro partido para ser candidato? Abre janela para deputado ou não? Ou o Botelho vai ter que ficar no União Brasil, decidir quem vai ser e aceitar quem perder? Bom dia, Márcio. Bom Já dia, começa na porrada. Leonardo. Já começa bem aí, né, na porrada. Prazer estar participando aqui do podcast, do 30º Sem Moagem, né? E dar um bom dia para os nossos YouTube espectadores, né? Vamos assim dizer. Tá o todo pessoal mundo do aí na Facebook. expectativa, esperando aí. Muito obrigado aí pelo convite. Com relação a essa questão, né, da possível migração do deputado Botelho aí por conta do, não é segredo para ninguém, né, do favoritismo do governador Mauro Mendes pelo secretário da Casa Civil e deputado federal Fábio Garcia, né, que inclusive foi noticiado ontem. O que a gente tem hoje a nível de janela partidária, para todo mundo entender, a janela partidária prevista na legislação eleitoral, ela serve para o final do mandato do parlamentar. Então, como ano que vem é o final do mandato dos vereadores, somente eles têm essa prerrogativa de trocar de partido sem perder o mandato. Porque acontecia muito, né, de entrar com ação declaratória de justa causa, tinha que movimentar a tão já movimentado, como você disse, justiça eleitoral, Leonardo. E aí o Congresso também se viu nessa questão. Bom, então o cara vai ficar amarrado para sempre, porque geralmente ele vai disputar a reeleição e ele nunca vai poder trocar de partido. Chegou-se a essa solução que eu entendo uma solução ideal, né? Então, no final do mandato, ali 6 meses, coincidindo com a data final de troca de partido, é possível fazer a migração. Só que isso não contempla os deputados estaduais nem federais. Por quê? Porque os deputados estaduais eles foram eleitos nas eleições do ano passado, então eles estão no primeiro ano de mandato. Né? Então essa ideia que muita gente fala, não, mas em março ali, março e comecinho de abril vai ter a janela partidária, os deputados podem trocar de partido. Isso é uma falácia, né? Isso é uma compreensão limitada da legislação eleitoral. Então, para que fique bem claro, quem pode se aproveitar da janela em 2024 são os vereadores. Agora, isso implicaria uma camisa de força para o deputado Botelho? De forma nenhuma. Né? Ele poderia, evidentemente, dentro das hipóteses de justa causa na legislação eleitoral, que é a mudança reiterada do programa partidário, conseguir comprovar uma grave discriminação pessoal, ou outra questão que foi idealizada pelo Congresso Nacional, conseguir uma carta de liberação. Essa carta de liberação, ela veio num contexto em que muitas vezes algumas personalidades do ambiente político, eles meio que simulavam, né, uma expulsão, né? Porque quando a jurisprudência dizia o seguinte, quando uma pessoa é expulsa do partido, não foi por vontade dela, então ela não deixou. Então não tem justa causa aí para pedir mandato, né? E aí tinha isso. E aí depois se inventou, né? No direito eleitoral a gente trabalha muito com cases, né, com casos, com precedentes que a justiça eleitoral vai se amoldando. E aí se inventou essa ideia da carta de liberação e a justiça eleitoral vinha durante muito tempo aceitando. Né? Eu tenho até um exemplo aí do ex-presidente da Câmara, Leonardo Misael Galvão, conseguiu uma justa causa. A própria deputada Janaína, na época em que o Tax se elegeu e o então vice-governador Carlos Fávaro, ele assumiu o PSD, né? Tendo disputado a eleição contra o PSD de José Riva e depois da candidata Janete, né? Conseguimos também a declaração de justa causa lá no TRE com base nisso. Só que daí o que o Congresso fez? Falou, cara, vamos oficializar isso aí. Aí foi feita uma emenda constitucional e lá no artigo 17 da Constituição, que trata dos partidos políticos, foi colocada essa hipótese também de troca de partido sem perda do mandato. Então, e pelo que se anunciou aí, o governador, né, deixou ele muito à vontade, né? Não sei se já há um compromisso do União Brasil em liberar ou não, mas isso seria uma saída que faz com que o deputado Botelho preserve o seu mandato, evidentemente, caso não seja eleito. Mas nessa saída não tem perigo, porque só se agora ela, vamos dizer, ela regulamentou, porque há uns anos atrás, se não me engano, Walter Rabelo, eu acho que foi Walter Rabelo, ele pediu, aí fez aquela carta e tal, mas a Justiça Eleitoral veio deu um cacete nele, mais ou menos como fora. você discutir, Leonardo, uma compra e venda de uma fazenda, vamos assim dizer. Né? Porque como envolve documentação, né, você tem que se atentar, por exemplo, aos requisitos intrínsecos de validade, como, por exemplo, muitos processos desse, não sei se é o caso do Walter Rabelo, que eu confesso que eu não me deitei para estudar sobre esse caso especificamente, mas, por exemplo, alguém que não tinha competência ou não tinha legitimidade,
outorga a carta, às vezes sem consultar o respectivo diretório. Então a pessoa não pode agir sozinho. Daí o suplente entra e fala, opa, peraí, quem deu a carta foi o fulano, mas o diretório não aprovou isso daí. Então todo esse cuidado é preciso ter, né, para evitar esse tipo de, eu tenho a carta assim, né, igual aquela história, eu fiz uma negociação, né, em negociação a gente tem muito disso, né, eu fiz um acordo com fulano, mas você certificou que esse fulano tinha procuração para falar em nome da empresa? Para negociar em nome da empresa? A questão do partido é a mesma coisa. Eu tenho uma carta de liberação do partido. Mas será que tem que ser o partido a nível estadual, o partido a nível federal? A nível estadual, a comissão executiva precisa deliberar ou não? Isso são respostas que a jurisprudência vai dando caso a caso. Tá mudando, né? E vai... Via de regra, presume-se que quem preside a comissão executiva está fazendo isso com o aval, né? Mas e se alguém da executiva assim surge e diga, olha, a despeito de ser matéria interna corporis, isso precisaria ser discutido e a gente não concorda. Eu não libero. Aí vem outro e fala, eu também não libero. Ou seja, é risco, né, Fábio? O risco hoje que o Botelho corre se tomar uma decisão de deixar a União Brasil. Agora, em relação à questão do